Na Assembleia Geral da ONU, Lula critica o neoliberalismo e ainda cutuca Zelensky. Prisão do cantor Gustavo Lima reacende o debate sobre a regulamentação das bets no Brasil. Eu sou o Mano Ferreira. Eu sou Gustavo Gobi. Curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho ou assine as nossas plataformas de podcast. Esse é o Livescast. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na última terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. E foi o primeiro, né? Como sempre, o Brasil nessa posição. Mas também é o primeiro a subir e o primeiro a passar vergonha também. Mas enfim, vamos... Subir, em primeiro lugar, é uma tradição que vem desde Oswaldo Aranha. Passar vergonha é uma tradição mais recente que os presidentes brasileiros aí insistem em manter, né? Não importa o lado, infelizmente. Em seu discurso, Lula tentou emplacar o Brasil como líder na transição de energia global. Esse é um ponto positivo. O Brasil, de fato, tem muito potencial para ser um líder na economia verde. Porém, o que é que ele fez, Gobi? Olha, o nosso querido Lula, ele acusou o neoliberalismo, o que quer que isso seja, porque nem para nós liberais às vezes é tão claro o que é. Ele acusou o neoliberalismo de ser o culpado pela desigualdade econômica e política que assola as nossas democracias. Ele disse o seguinte, ó, vou abrir a aspa aqui só para não ser injusto, tá? Seu legado é uma... Peraí. Dê ao nosso ouvinte a oportunidade e o privilégio de ouvir você com a voz de Lula. Bom, é o meu chefe que tá mandando, tá, pessoal? Só pra deixar claro aqui. É pra fazer mesmo? É pra fazer? Tá bom, então, não vou fazer. Abrindo a aspa aqui. Seu legado é uma massa de deserdados excluídos. Em meio a seus escombros, surgem aventureiros da extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Destacou o presidente. Deixa aí nos comentários, muito melhor dessa forma, não é não? Pra suportar 4 anos de faculdade de jornalismo foi pra esse momento aqui. O neoliberalismo falido tem que ser nessa voz, pô. Ai, senhor. Tem que ser nessa voz. Cara, neoliberalismo é tão impressionante. Tudo é culpa dele, né? É tudo culpa do neoliberalismo. Existe um museu de culpas do neoliberalismo. Tinha no Twitter, né? Tinha um perfil no Twitter chamado Museu de Culpas do Neoliberalismo. Não sei se ele está no Blue Sky agora. No falecido Twitter. Deveria estar no Blue Sky, a menos que o Twitter volte, né? Enfim, talvez volte, ninguém sabe. Mas, mano, acho que o outro ponto aí que o Lula, né, também levantou, a cutucada que ele deu no Zelensky, foi falando que o presidente ucraniano só falou o óbvio na ONU. E o Zelensky rebateu o Lula, falou que tem uma dúvida do real interesse do Brasil e da China ao pressionar para liderar o diálogo entre Kiev e Moscou. Nesse caso, ele estava falando da proposta, né, de paz que o Brasil elaborou com o governo da China, o que ele chama de proposta chinesa brasileira. É um termo que já está sendo usado entre as lideranças mundial para falar, né, se tratar dessa proposta em específico, mas, logicamente, é uma proposta que não está alinhada com a vontade das grandes democracias do mundo, muito menos com a vontade da Ucrânia. Então, acaba deixando o Brasil um pouco escanteado na questão da geopolítica. Realmente, como falou aí o Zelensky, parecendo que o Brasil ele não está a favor da paz, ele está a favor de ajudar a China no tabuleiro da geopolítica. Tô errado, mano? Eu acho que você está certíssimo e tem alguns aspectos fundamentais para a gente refletir aí. O primeiro é que não é uma vontade do presidente da República, mas uma obrigação constitucional, segundo o desejo dos constituintes de 1988 e, portanto, do povo brasileiro, que a política externa brasileira seja guiada pelos princípios da democracia e dos direitos humanos. Princípios que incluem a noção de autodeterminação dos povos e de respeito à integridade territorial dos países, que devem ser autônomos. O que Lula tem feito é rasgado a Constituição brasileira na política externa ao ignorar esta obrigação, não é uma escolha. O Brasil
precisa defender esses princípios. E aí tem um ponto que eu acho essencial de lembrar, que toda a ordem internacional ela é baseada no respeito a esses princípios do direito internacional. Porque se os países podem desrespeitar a integridade territorial do outro, ou seja, com tanques de guerra e caças, invadirem um país, jogar bombas sobre a cabeça dos cidadãos de outros países, se os países podem fazer isso e tudo bem, que regra vai gerir as relações internacionais? Como teremos condições de fazer negócios, comércio, transações pacíficas entre os povos? Como é possível conviver em liberdade, em paz, em harmonia, em prosperidade mútua, se nós jogarmos para o alto o mais básico dos princípios de convivência internacional? E o ponto aí, mano, é que é o seguinte, por mais que pareça bem intencionada a proposta chinesa brasileira, no fim das contas, pragmaticamente falando, ela ajuda a Rússia. Esse é o ponto. A gente sabe que na geopolítica a China é muito mais aliada da Rússia do que dos Estados Unidos. E o Brasil, ao menos desde que o Lula assumiu, tem caminhado nessa direção de se alinhar cada vez mais à China. Isso vale também porque no discurso o Lula menciona os BRICS, menciona também os novos países que passaram a entrar nos BRICS e coloca os BRICS, na verdade, como uma opção que está surgindo diante dessa crise democrática que está acontecendo no Ocidente. Então, assim, o que está no papel, o que está na proposta é uma coisa. A motivação dessa proposta existir, em vez do Brasil tentar dialogar com as democracias ocidentais para justamente chegar nesse acordo de paz que o Lula tanto deseja e tanto se coloca como um conciliador mundial, na verdade ele está dando munição para o ditador Vladimir Putin, né? Então, assim, palavras são só palavras, porque na prática ele está ajudando um lado, e não é o lado da democracia, não é o lado da liberdade. E o Lula já chegou a falar, com todas as letras, que a Ucrânia deveria, em nome da paz, ceder o seu próprio território. É surreal. É absolutamente surreal. É algo que contraria qualquer noção de direito internacional, de respeito à soberania dos povos. E vamos lembrar, o mundo inteiro sabe que a China tem tensionado a sua relação com Taiwan, que é um território independente, mas a China não reconhece dessa forma, assim como a Rússia não reconhece a Ucrânia como um país independente, deseja tê-lo como um satélite do seu próprio território. Ou seja, estamos falando do risco da China invadir Taiwan. A China defende a Rússia com essa mesma lógica e propósito. Lógica imperialista, né? O pessoal que é crítico dos Estados Unidos gosta de sempre colocar essa pecha no governo americano, de que ele é imperialista, expansionista. Há até uma certa verdade aí no fundo. Eu entendo. Acho que o governo americano intervém em países que não deveria se meter com interesses econômicos. Não tira a validade do argumento. Mas uma coisa é apontar o dedo para os Estados Unidos e não perceber que Rússia e China estão forçando a barra para fazer cada vez mais a mesma coisa com os países vizinhos. Então, assim, não dá para fechar os olhos, gente. Poderíamos chamar, nas palavras de Lula, de nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Exatamente. É exatamente isso que Acuse-o do que é, né? Exatamente. É muito, muito triste. Uma coisa que eu acho curiosa também é, voltando ao ponto, essa tara com o neoliberalismo. Que é uma tara. Todo mundo odeia. Everybody hates Chris, né? Agora, todo mundo odeia o neoliberalismo. Como havia mencionado no início, né? É um conceito que nem os liberais como nós entendemos muito bem ou utilizamos o termo, porque realmente ficou... ele faz sentido em um contexto, que é o contexto do século XX,
mas que ele não faz nenhum sentido no contexto mundial atual. Não existe Sabe uma onda liberal que foi substituída por uma onda neoliberal no atual século, e até mesmo no século passado, o que se chama de neoliberalismo nada mais é do que liberalismo. Então, Sabe uma coisa que eu acho engraçadíssima? palavra vazia. É que na tradição liberal, a palavra neoliberalismo surge num contexto absolutamente diferente de como as pessoas usam. O neoliberalismo surge para se referir aos social-liberais, ou até alguns autores se declaravam liberais socialistas, Sim, sim. que desejavam um Estado que desse conta de uma dimensão maior das liberdades positivas. Aí eu acho que eu vou viajar muito se eu ficar explicando. Momento aula com Mano Ferreira. Se eu ficar explicando o que é liberdade negativa e positiva, mas basicamente, liberdade positiva é quando você tenta garantir o direito de escolha concreta. Então, quando você diz que alguém tem direito à educação e, portanto, o Estado deve financiar a educação, você está falando de um direito positivo, ou seja, aquilo que o Estado dá para a pessoa. Claro, sempre que o Estado dá algo, ele está tirando outro algo. Por isso existe uma tensão eterna entre liberdade positiva e liberdade negativa, que leva a um longo debate dentro da tradição liberal. Mas o fato é que a palavra neoliberalismo surgiu para designar esses liberais que eram mais left-libs, que eram mais liberais de esquerda. Aí no século XX as coisas se inverteram e passaram a usar neoliberalismo para se referir a uma visão de liberdade exclusivamente econômica. O que, para outros Reagan, autores... Thatcher e Exatamente. derivados. O que alguns outros autores chamariam de liberismo, né? Que é uma preocupação excessiva com a dimensão econômica da liberdade, negligenciando as outras dimensões da liberdade. Lembrando que nós, aqui no Livres, defendemos a liberdade por inteiro, na economia, nos costumes, na política, enfim. Mas o ponto central, para mim, dessa história toda, é que o propósito de Lula de trazer neoliberalismo, de ficar atacando o nacionalismo primitivo, no fim das contas, é uma sinalização para a política doméstica, ou seja, para o próprio Brasil, e é um ataque para setores da sociedade que não concordam com a visão de mundo do PT. Ou seja, mais uma vez, agora, no maior palco da política internacional, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito com um discurso de frente ampla em defesa da democracia, usa do seu discurso, do seu espaço de poder para atacar uma parcela dos brasileiros que discorda da visão de mundo dele. O que isso quer dizer? Tribalismo, polarização e uma contradição profunda com as promessas de campanha. E outra, parte do discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU foi justamente na tentativa de retomar o bilateralismo, né? Lógico que a gente sabe que no mundo não só a crescente de guerras, né? Multilateralismo. Também enfim, países dialogando e comercializando e vivendo em paz com outros países, né? Fazendo trocas comerciais e tecnologia, enfim. Realmente é um momento que o mundo vive uma crise nesse sentido. A gente tem cada vez mais países fechando a sua economia, sendo cada vez mais protecionistas, o próprio Estados Unidos impondo impostos de importação em relação a outros países como a China. Então, sim, eu acho que o ponto de que esse multilateralismo está numa decrescente é verdade. O Lula não está mentindo nesse aspecto. Só que a questão você só vai aumentar o multilateralismo com mais liberalismo, porque é o que o liberalismo defende. Exato. O liberalismo defende abertura comercial. Cada vez mais países abrindo a sua economia para poder ter contato com as outras economias do mundo, diminuindo barreiras comerciais, diminuindo impostos, para poder você fazer com que a tecnologia chegue mais fácil ao seu país e não que você feche as fronteiras do país para a tecnologia externa e fique protegendo a indústria nacional
que é o que o Brasil faz há 50, 60, 70 anos. Então, no fim das contas, o Lula se contradiz, porque se ele deseja realmente que os países voltem a ter mais integração um com o outro, não só para que exista um maior desenvolvimento econômico, menos guerras, mais prosperidade, o que a gente precisa é mais neoliberalismo ou mais liberalismo, e não menos. Então é uma contradição do Lula, como o Mano falou, conversa muito com o próprio público do Lula, mas não dialoga nem com pessoas que têm uma visão um pouco diferente, uma visão discordante, muito menos com grandes lideranças mundiais. Assim, acho que o Lula realmente, ao trazer pontos como esse que a gente mencionou aqui, ele mais atrapalha do que ajuda, não só a questão da paz na Ucrânia, a questão do multilateralismo, enfim, todos esses aspectos que a gente vê as grandes democracias liberais no mundo defendendo. Então, isso mais afasta o Brasil do que aproxima nessa questão do multilateralismo. Então, enfim, uma grande hipocrisia, né? Uma grande hipocrisia. E eu queria destacar, Gobi, que isso gera uma consequência para a política brasileira. Esse é o ponto que eu queria entrar. Como que isso afeta os brasileiros, né? Porque assim, beleza, o Lula foi lá na ONU, falou, os chefes de Estado, muitos discordaram, alguns concordaram, tem todo esse tabuleiro da geopolítica, mas beleza, o que isso muda na vida do cidadão brasileiro, o brasileiro médio que pega seu transporte público todo dia, vai pro trabalho, volta, tem as crianças para alimentar? Explica pra gente, mano. Eu acho que o ponto mais importante, Gobi, e que, inclusive, é o ponto de destaque de um artigo muito bom, assinado por 6 conselheiros acadêmicos, que é publicado hoje, nesta sexta-feira, no jornal Estado de São Paulo, destaca exatamente o fato de que, ao ser negligente com o princípio da democracia, ou, na verdade, ao trair o princípio da democracia na política externa, Lula abre um flanco para o questionamento da legitimidade, o enfraquecimento da legitimidade da defesa da democracia na política interna. Ou seja, posicionar o Brasil de forma alinhada às ditaduras e autocracias mundo afora, na prática, fragiliza a democracia brasileira internamente. Então, é mais uma contradição absurda com o discurso de campanha de Lula, que se dizia um presidente que teria como principal função defender e fortalecer a democracia, na prática está degradando a democracia brasileira ao alinhar a nossa política externa com os interesses das ditaduras, ignorando direitos humanos. Sabe o que ele também ignorou completamente, solenemente, no seu discurso na ONU? A Venezuela. Exatamente. Não é à toa. Lógico que não é à toa. Não é à toa. Venezuela. Existe um problema de um país vivendo extrema pobreza e ditadura aqui do lado. E o Lula realmente poderia posar de salvador da pátria e ser um salvador, ser realmente alguém que poderia influenciar um país a seguir o caminho da democracia, da paz e da prosperidade. Tá aqui do lado. Eles acabaram de fazer uma eleição fraudulenta e o Brasil tá até hoje esperando lá a comprovação dos números que o Maduro soltou. E até hoje não chegou. Por quê? Porque são falsos. A oposição já provou isso. Então, assim, tem um país aqui do lado. Você não precisa ir lá para a ONU fingir que é salvador do mundo. Se você não... Assim, não é nem que você não pode. Você não pode fazer isso. Porque tem um problema aqui do lado que você não consegue resolver. Se você não consegue resolver o problema que você tem com o seu vizinho, como é que você vai resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia? E ainda tem um outro efeito, que você fica desmoralizado. Porque, mais uma vez, Lula precisou levar um sermão público do Gabriel Boric, presidente do Chile, que, numa reunião com outros chefes de Estado a respeito do crescimento de grupos autoritários, foi muito firme e contundente ao dizer que parte deste problema é que a esquerda ignora os ditadores de esquerda. E é um fato. E é um fato. E o Brasil fica abaixo do subsolo moral ao ter que levar pitos justíssimos de um vizinho, o Chile. Ou seja, o Brasil que deveria... Liderar, né?
pelo potencial natural das suas dimensões geográficas, econômicas, enfim, da sua importância histórica na região, ser o líder da América Latina, acaba se comportando como um anão moral. Pois é, mano. E assim, acho que... Só deixando claro, tá, gente? Tudo aqui que a gente tá falando do Lula é uma crítica. Críticas que também foram adressadas ao Bolsonaro quando ele foi lá na ONU falar besteira também. Bolsonaro também desmoralizou o Brasil, também nos colocou como um anão diplomático, tá? Uma coisa não anula a outra, isso é um fato. Então, assim, antes que vocês vão nos comentários falar que a gente, tá fazendo corpo pro bolsonarismo, o problema de Lula e Bolsonaro, nesse quesito, é o mesmo. Cada um na sua vertente, cada um puxando a sardinha pro seu lado. Mas de forma diferente, eles conseguem... O Bolsonaro conseguiu e o Lula hoje consegue desmoralizar o Brasil do mesmo jeito. Infelizmente, isso só mostra que os verdadeiros amigos da liberdade e da democracia no Brasil são ainda muito poucos. Se você é um deles, você precisa ser um associado livres. Defenda a liberdade por inteiro de forma consistente conosco, sendo um associado livres lá no nosso site eusolivres.org/participe. Lá, a partir da associação clássica, você pode se unir a nós em defesa da liberdade e da democracia de forma consistente, sem passar pano para ditador e autoritário nenhum. É isso aí, mano. E falando em diplomacia, gostaria de dizer que é hora de falar do embaixador, né? Senhor Gustavo Lima, o meu xará, foi... Quer dizer, não foi preso, né? A Justiça de Pernambuco determinou a prisão dele, depois voltou atrás, para quem mora numa caverna e não sabe, né? Gustavo Lima, dos mais famosos cantores aí de sertanejo do país, que teve essa prisão decretada por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro oriundo de jogos ilegais, as famosas bets, né? Só para dar mais informações, ele é sócio da VaideBet, que inclusive fez um aporte muito grande no Corinthians, patrocinou festivais ao redor do país, inclusive lá em Maceió, o São João de Maceió foi patrocinado pela VaideBet, mas é uma empresa que começou com muito investimento, jorrou muita grana e agora parece que eles não tinham esse dinheiro de verdade. E aí rolou toda essa questão aí do Gustavo Lima. Também a justiça depois voltou atrás, né? Ele não vai ser preso. Foi que nem aquela narração. Hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. Pois Foi uma coisa mais ou menos assim. Mas, mano, essa prisão também trouxe de volta um tema que é extremamente relevante e que eu acho que, para os liberais, eu acho que isso gera muita discussão e eu acho que é uma discussão muito sadia, que é a questão da regulamentação das bets, né? Nós, como liberais, lógico que nós somos a favor da liberdade individual, nós achamos que as pessoas devem fazer com o próprio dinheiro o que elas bem entenderem, seja dar esse dinheiro para ONGs a favor da causa LGBT, seja colocar esse dinheiro em casas de apostas achando que o próprio time vai ganhar, né? Então, assim, o dinheiro é dela, ela tem que ser livre para fazer o que quiser. Diante disso, mano, segundo a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, entre 2023 e 2024, os brasileiros gastaram aproximadamente 68 bilhões de reais em apostas. Esse valor representa 22% da renda disponível das famílias no período. É 1/5 da renda, é um número considerável. E só em agosto desse ano, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais só em apostas. E aí, claro, entra a dúvida, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas devem ser livres para fazer esse tipo de aposta, o mercado de bets no Brasil, ele ainda não tem uma regulamentação. Então, o que acontece hoje é que você tem dezenas, centenas de casas de apostas de diversos tipos diferentes. Você tem essas casas de apostas sendo grandes patrocinadores de clubes de futebol aqui, como eu mencionei, o caso do Corinthians, o São Paulo é patrocinado pela Superbet, o Flamengo já foi patrocinado pela PixBet. Se você for no estádio de futebol, você vai ver propaganda de bet em todo lugar. É algo que realmente nos últimos anos foi se impregnando, entre aspas, não no sentido pejorativo, mas foi se impregnando nos esportes, né? Até em transmissões esportivas você tem hoje as odds ali no canto da tela que a patrocinadora da emissora
tá colocando ali para você não só assistir o jogo, mas também fazer a sua fezinha. Então, é como se as apostas e o esporte tivessem se misturado, e essa mistura, para uns, não é nada saudável, né? Então, assim, a regulamentação das bets é algo que vai acontecer em algum momento. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O ponto aqui é quais os riscos dessa regulamentação e quais os pontos positivos que uma regulamentação pode trazer sobre o ponto de vista liberal. O que é que você acha, mano? Vamos ouvir a Débora? Vamos ouvir a Débora, é verdade. Débora Bizarria, coordenadora de políticas públicas do Livres, traz aí um panorama da economia brasileira em relação às bets, e aí a gente volta aqui para comentar sobre essa regulamentação. Vamos lá. Com a notícia de que os beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões de reais só em agosto com bets, ou apostas esportivas em plataformas online, tem surgido então uma preocupação sobre a regulação dessas plataformas e que regras devem ser utilizadas para lidar com esses problemas. Por um lado, o governo está bem interessado em regulamentação para poder conseguir arrecadar mais impostos e criar regras para lidar com os problemas como vício, endividamento, superendividamento, né, que quando a pessoa começa a usar o cartão de crédito para entrar nessas apostas, e todas essas questões de saúde pública, né, porque o vício não é só a questão do dinheiro, é também a questão de saber lidar com o comportamento compulsivo que vai estar destruindo famílias. E é uma regulação muito delicada e muito complicada. No mundo todo, há diversos tipos de modelo e ainda não parece haver um consenso sobre qual a melhor forma de lidar com a realidade, porque de fato é uma realidade de que cada vez mais famílias têm comprometido parcelas cada vez maiores com apostas esportivas e muitas, inclusive, acreditando que vão que funcionaria como uma forma de investimento, né? E não só como uma forma de divertimento ali, que comprometeria um pedaço muito pequeno do orçamento, e sim achando que vai recuperar boa parte do dinheiro perdido ali. Então, é importante a gente ficar de olho na discussão do governo para a gente garantir que a regulamentação seja a melhor possível para a liberdade das pessoas, para que elas possam usar o dinheiro delas da melhor maneira possível, sem prejuízos para a saúde e para as famílias. Bom, esse foi o comentário de Débora Bizarria, coordenadora de políticas públicas do Livres. E aí, mano, eu já vou trazer um ponto aqui. Eu sei que não... esse ponto que eu vou trazer, ele não resolve o problema das bets hoje, né, das apostas. Mas com certeza pode diminuir esses números que a gente falou aqui em gastos com apostas a longo prazo, que é uma coisa chamada educação financeira. Pois é. A Manuela Dávila tá ouvindo. Pois é, educação financeira nas escolas. Inclusive, nosso associado, líder Livres, Gabriel Azevedo, foi autor lá de um projeto de lei lá em BH, que introduz educação financeira nas escolas, na grade curricular das escolas municipais. Você vê que isso é um tema, assim, esses números aqui são alarmantes, e eu acho que, do ponto de vista liberal, a gente tem que pensar que a gente não resolve esse problema com proibição. Né? A gente resolve, né, como já disse Stuart Mill, os males da liberdade se combatem com mais liberdade. Falou bonito! Olha aí, olha aí, pô. O Stuart Mill já previa as bets. Falou bonito. Eu acho que tem alguns aspectos pra gente trazer aqui na discussão. O primeiro a gente tem que diferenciar o que é jogo, o que é aposta e o que é fraude. Ou seja, aquelas pessoas que dizem ganhe dinheiro fácil no jogo do tigrinho, elas estão enganando o seu consumidor. Fraude em qualquer literatura liberal é um crime. Quando você promete uma entrega que é impossível, isso é criminoso, porque é um contrato sendo violado na prática, né? Você faz um contrato na boa fé de que aquela promessa se realizará, a promessa é impossível, você está fraudando a pessoa, você é um estelionatário. Então, fraude, estelionato, roubo se combate com o império da lei. Primeira questão. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Apostas e jogos necessariamente precisam ter transparência sobre as chances de resultado. Então, isso quer dizer, na prática, que o consumidor, como adulto, pode fazer a sua escolha de como usar o seu próprio dinheiro. Mas essa escolha será mais livre e mais responsável quanto mais bem informado estiver este consumidor.
Portanto, o que a gente precisa focar nessa história é como garantir condições básicas de informar com qualidade o consumidor para que ele, dono de sua própria vida, adulto, seja responsável pelas suas escolhas. Eu acho que esse é o ponto essencial. E, contudo, a gente vê a discussão, muitas vezes no Brasil, indo para o lado errado. Então saiu essa notícia de que beneficiários do Bolsa Família têm usado uma parcela expressiva dos recursos provenientes do benefício para apostar. É claro que isso não é desejável, mas a gente precisa, em primeiro lugar, sair do moralismo. Quem não faz uma fezinha? Quando o pobre coloca o dinheiro na Mega Sena da virada, ele está fazendo uma fezinha. O Estado brasileiro, através da Caixa Econômica, está levando as pessoas a fazerem uma fezinha. A chance de vitória é ridícula. É mais fácil ser atropelado na rua, ou atravessar a rua, ou ser mordido por um tubarão. Referência pernambucana. Ou o Botafogo ganhar a Libertadores. Falou com algum ressentimento aí pelos resultados. Mas o fato é que as apostas existem. A tentativa de proibir no Brasil levou a efeitos não intencionais muito piores, como, por exemplo, a criação do jogo do bicho como uma máfia que se infiltrou na cultura e na sociedade brasileira como um crime organizado, inclusive matando pessoas. Ou seja, não adianta tapar o sol com a peneira. A ideia de proibir não resolve absolutamente nada. O que a gente precisa é dar informação às pessoas. E do ponto de vista do Bolsa Família, ao olhar isso, o que a gente constata? Que precisamos aperfeiçoar o programa. De que forma? Duas. Primeiro, a gente vem destacando isso há bastante tempo aqui no Livros. O cadastro único, que é o recurso de política pública, a ferramenta que o governo utiliza para saber quem se encaixa nos critérios para receber ou não o benefício, ele está avacalhado, a palavra é essa, avacalhado, desde a pandemia, quando nós criamos o auxílio emergencial. Desde então, o cadastro único piorou muito sua qualidade. Então, isso é uma pauta essencial. A gente precisa fazer com que o benefício do Bolsa Família chegue em quem realmente precisa do benefício. Para isso, o cadastro único tem que ser aperfeiçoado. E a gente precisa atacar aquilo que nós, liberais, falamos desde sempre. Ricardo Paz de Barros, Laura Miller Machado, conselheiros acadêmicos do Livros falam isso o tempo todo. Dar o benefício simplesmente não basta. A gente precisa fazer com que a política social seja um instrumento de emancipação do beneficiário. Ou seja, precisamos pensar na porta de saída do programa. Isso passa por um apoio na construção de um plano individual de emancipação, que se integra com o ponto que você trouxe, a educação financeira. A gente precisa ser capaz de fazer com que esta pessoa, o beneficiário do Bolsa Família, tenha condições de qualificar as decisões que ele toma daquilo que ele faz com benefício. Isso passa por educação e não por tutela. Não faz sentido defender o Estado babá, como se a gente tivesse que ter um fiscal dizendo: você vai pegar esse benefício, vai tomar cachaça, vai pro bordel, vai então pra jogatina, o que é que você vai fazer? Não precisamos de babás, precisamos de qualificação e política pública séria para emancipar as pessoas. Pois é, gente, assim, beneficiários do Bolsa Família, no ponto a gente, né, muita gente fala, tá se usando o nosso dinheiro para apostas, dinheiro, né, de impostos. Mas tem que lembrar que essas pessoas, esse dinheiro é delas. O programa foi aprovado, existe há 2 décadas, o programa é aprovado, tá tudo certo. Quando ele chega na conta da pessoa, o dinheiro é 100% dela. Entendeu? O governo não condiciona o uso e nem deve condicionar, não deve tirar a liberdade da pessoa. Até porque já vem se falando na Câmara sobre uma possibilidade de proibir o Bolsa Família para quem fez apostas ou quem vai fazer apostas. Não faz o menor sentido. As pessoas não podem ter essa liberdade cerceada. Mas lógico que, pensando macro, para que essas pessoas tenham prosperidade, elas não podem jorrar todo o dinheiro delas em apostas. Isso vale para o pobre, vale para a classe média, vale para o rico. Então, assim, acho que
a tutela do que as pessoas fazem com o dinheiro delas não é o caminho. Mas, justamente essa regulamentação das bets, ela precisa criar um arcabouço legal que vai, ao menos, trazer mais transparência, como o Mano mencionou. E, assim, diante dessa situação que a gente mencionou, que em algum momento o projeto vai ser regulamentado, o Ministério da Fazenda já sinalizou isso, a Câmara quer fazer isso, inclusive uma das vozes mais fortes para que isso aconteça, olha que curioso, é uma liderança da Igreja Universal, sabe por quê? Porque estão deixando de dar dízimo para fazer aposta. Olha só. Então, assim, existem forças políticas suficientes, à esquerda, à direita, no centro, para regulamentar. Então, é um assunto meio que... É uma realidade que em algum momento, seja esse ano ou no próximo, vai acontecer. E aí, sobre a perspectiva liberal, eu acho que deve haver uma pressão para que essa regulamentação seja mínima, que crie regras básicas de transparência com o dinheiro das pessoas e que, claro, crie segurança jurídica para que as empresas que existem hoje e funcionam de maneira apropriada, que fazem um trabalho sério e não fraudes e golpes e estelionatos, como o Mano mencionou, elas possam facilmente se adaptar e que esse arcabouço legal, né, essa segurança jurídica, possa continuar atraindo empresas de fora para investir no Brasil nesse mercado e que empresas brasileiras possam florescer, surgir mais empresas e florescer no Brasil. Então, assim, para que essa regulamentação ela funcione em todos os níveis, seja para as empresas, para os consumidores, enfim, ela precisa dar segurança para todas as partes. Então, se ela for restritiva demais, ela vai ter a liberdade tanto do consumidor tanto das empresas, isso não vai funcionar, isso vai matar muitos empregos, acabar com muitas empresas que fazem um trabalho sério e ao mesmo tempo pode gerar um prejuízo adicional, não intencional, muitas vezes, que é naqueles mercados subjacentes que lucram com aquilo. Por exemplo, os times de futebol, os esportes. Então, se você proíbe, por exemplo, de forma muito rigorosa a publicidade desse tipo de mercado, você está cortando uma fonte de financiamento, como já ocorreu antes com cervejarias, Sim. com indústrias de cigarro. Ou seja, você vai minguando fontes de recurso e dificulta a viabilidade financeira e econômica de mercados importantes como a cultura, como os esportes, enfim. Então, e a própria mídia, que também... Sim, muitas jornalismo vezes, também. Exato. Então, quando a gente fala que tem que fortalecer o jornalismo para defender a democracia, etc., etc., se a gente começa a cortar todas as fontes possíveis de financiamento via publicidade, não tem como as coisas se sustentarem. Então, é preciso pensar nos efeitos não intencionais colaterais que acabam ocorrendo com regulamentações muito restritivas. É isso aí, mano. Inclusive, ó, se tiver alguma bet aí querendo patrocinar o Livescast, estamos aberto aí, valeu, ó. Se quiser, a gente bota aqui no cantinho da tela, ó, odd da Kamala Harris ganhar a eleição. A gente faz. Gustavo Gobi imitará Lula na próxima edição. Olha, essa odd, depois da edição de hoje, acho que essa odd tá baixa na próxima edição, né? Tem que, né? Não posso, enfim, toda edição perde a graça também, né? Eu gasto também meu dom que Deus me deu. Outra aposta possível seria as eleições. Quem vencerá as eleições da prefeitura? É verdade. Ó. E aí muita gente pode estar se Mas não pode, você viu que o TSE proibiu, né? Não pode fazer bolão pra saber quem vai ganhar a eleição. Tá? Pelo amor de Deus. Enfim, gente, enfim, aí já é outro tema, eu acho que, mas assim, só pra gente concluir, né, chegar num denominador comum, não, acho que os liberais podem até, alguns têm uma visão de que não tem que regulamentar, tem que deixar esse mercado completamente livre, mas esquecem as externalidades negativas que a gente está vendo aqui nos dados, entendeu? Muitas famílias realmente já estão se endividando por causa desse tipo de coisa. Então, assim, é natural, gente, que ocorra uma regulamentação, como quase tudo tem uma regulamentação, tudo que movimenta muito dinheiro, o governo vai olhar ali, algumas vezes, pensando em recolher mais impostos. Esse governo é craque nisso, em achar lugar para poder sugar imposto, mas também tem a perspectiva, que é uma perspectiva mais liberal,
que também precisa ter uma regulamentação para ter segurança jurídica para todo mundo. Então, se a regulamentação seguir esse caminho de buscar segurança jurídica e não só de cobrar imposto das pessoas, de retirar dinheiro das pessoas na força, eu acho que pode dar muito certo e a gente vai conseguir ter um mercado saudável de bets no Brasil. Gustavo Gobi, mudando de assunto e trazendo um ponto muito importante. Você já escolheu o seu candidato a vereador? Eu já escolhi, só não vou falar aqui, né? Porque, enfim, mas já escolhi. Já estamos perto da eleição, né? Se você ainda não escolheu, muito amigo, perto. chegou a hora. Falta uma semaninha aí. E aí, o que você vai fazer? O Livres tem 2 dicas para ajudar você a escolher o seu candidato nessas eleições, seja a vereador ou a prefeito. Em primeiro lugar, é preciso entender quais são os maiores problemas da sua cidade e, por isso, quais deveriam ser propostas prioritárias para você observar se os candidatos estão alinhados com aquilo que a sua cidade precisa de um ponto de vista de ampliação das oportunidades e da liberdade individual. Para facilitar esta sua missão, o Livres lançou o Raio-X das cidades brasileiras. Pois é, mano, é um projeto aí em parceria com o CLP, né, o Centro de Liderança Pública, a partir dos dados que eles já colheram, a gente tem hoje mais de 50 municípios mapeados aí no nosso raio-x, mas o objetivo é justamente fornecer soluções liberais, né, em áreas como educação, saúde, saneamento, sustentabilidade, para justamente auxiliar a população, como você falou, escolher em quem votar, né? Saber o que é prioridade na sua cidade ou não, a partir de dados, e também ajudar gestores públicos que querem promover essas mudanças, que vão ser eleitos aí nessas eleições e a partir do ano que vem vão, enfim, a partir de suas cadeiras, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores, vão poder fazer essa transformação. Então a gente tem esse raio-x das cidades brasileiras disponível, tá, para quem, claro, associado Livres, lá na nossa área Livres, em arealivres.org/raio-x, tudo junto. Então já tem, são 53 cidades que a gente tem e estamos ampliando para poder ter cada vez mais municípios, inclusive minha Maceió está lá, né? Recife também está. Pois é, infelizmente com números decepcionantes, né? Pois é. Recife Mas, também. Enfim. O pessoal de Recife parece que não sai na rua. Pois é. Enfim, Porque de Maceió também não. Super aprovado, O pessoal mas... de Maceió só pensa no São João, né? E aí vota no prefeito que só faz festa, né? Mas vale dizer que nesse material a gente pegou o ranking de competitividade dos municípios que o CLP, Centro de Liderança Pública, elabora, pegou o diagnóstico lá, viu quais são os maiores gargalos das cidades, e a partir disso fez um match com as propostas contidas no caderno de políticas públicas do Livres. Então, que propostas conseguem endereçar os maiores problemas dessas cidades? Foi assim que a gente criou o Raio-X das cidades brasileiras para ajudar você a escolher o seu candidato. Mas tem uma segunda dica para ajudar as pessoas a escolherem os seus candidatos com outro tipo de match. Pois é, o match eleitoral aí, mano, do Quem Te Representa, né? Uma organização parceira do Livres, que é basicamente uma plataforma para incentivar os eleitores a escolher de forma simples e informada os futuros representantes. Então, se você, a essa altura, uma semana da eleição, ainda não escolheu, ou tá na dúvida, tem esses 2 vereadores aqui que eu gosto, ou 3 vereadores aqui que eu gosto, não sei se eu voto nesse candidato a prefeito, ou naquele candidato a prefeito, vai lá no match eleitoral do Quem Te Representa, em quemterepresenta.com.br, organização parceira aí do Livres, então você vai colocar suas prioridades, as pautas que você acha mais relevantes. Você também consegue fazer um filtro para aparecer apenas líderes livres que são candidatos, isso é bem legal, tanto o Livres quanto o Renova BR tem esse filtro integrado dentro da plataforma, então você consegue selecionar lá o Livres para ele te dar só os candidatos que são líderes livres, isso é muito legal, e aí você vai conseguir ver qual é o candidato que tem o match ideal com você. E aí, no domingo, né, no outro domingo, dia 6, você vai na urna e vota de forma consciente, sabendo que a pessoa que você está dando seu voto é a pessoa que melhor te representa, como deve ser. A liberdade importa, então vamos defendê-la.
Na prática, sendo associado do Livres e na urna, fazendo uma escolha responsável nessas eleições. Pois é, mano. E é com isso que a gente termina mais um Livrescast aqui no canal do Livres no YouTube, também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, em todas a gente está lá, é só procurar pelo Livres. No nosso feed também a gente disponibiliza todos os Livres entrevista também, que a gente coloca aqui no YouTube, então você pode conferir elas também em áudio, mano. Muito obrigado, companheiro. É isso aí, companheiro. A gente vai ficando por aqui. Se você quer uma cervejinha, uma picanha, ainda não chegou, companheiro. Mas passar vergonha na ONU, isso aí a gente já chegou. Igual eu fazia no mandato passado aí, tá ok? Então é isso, galera. Valeu. Esse foi mais um Livrescast. Gustavo Gomes, jornalista e imitador. Tchau, tchau.